Até o próximo programa. Esteve com os senhores Hugo Martins. (11h29). Universitária FM 99.9. Até o próximo programa. Esteve com os senhores Hugo Martins. (11h29). Universitária FM 99.9. Universitária FM 99.9. Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes da Universitária FM 99.9 MHz, da Universitária AM 820 kHz, são 11h31 desta segunda-feira, 21 de agosto. Começa agora o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Adriana Santana, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, e nós já estamos ao vivo também com transmissão via streaming em áudio e vídeo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, também pelo facebook.com/99 Universitária e também nas nossas redes sociais comandadas por alunas e alunos de jornalismo, de rádio e TV, de publicidade e de ciências sociais, também da UFPE. Eu vou ler uma trovinha breve, bem curtinha para vocês, uma trovinha que circulava no século XIX, nos bastidores, e ela dizia assim: quem viver em Pernambuco deve estar desenganado, que ou há de ser cavalcante ou há de ser cavalgado. Essa trovinha representava com ironia o feudo político do Estado, as poucas famílias comandando as grandes decisões. Pouco mudou nessas décadas, nesse século que se passou, mas o cenário tem se agravado com os meios de comunicação, por exemplo, sendo comandados por políticos. Proíbe que políticos em exercício, políticos em mandatos, sejam donos, diretores ou sócios de veículos de comunicação, de modo a não se utilizarem deles em seu benefício, que seria evidente. A lei, no entanto, está bem longe de ser cumprida aqui no Brasil. O site Intervozes informa que o projeto Excelências, que é um projeto vinculado ao Transparência Brasil, indica que na atual legislatura, só na Câmara dos Deputados, com mandato até 2019, são 43 deputados concessionários de serviços de rádio e TV, o que representa mais de 8% do total dos membros da Casa. Já no Senado Federal, a situação ainda é mais gritante. São 19 senadores concessionários, representando mais de 23% dos membros da Casa. E esses números crescem quando a gente leva em consideração os dados não oficiais. Os casos em que os políticos contam com laranjas, quando colocam, por exemplo, familiares para figurar como proprietários em seu lugar. Para conversar sobre o coronelismo midiático, para discutir se os políticos podem ser donos de rádios e emissoras de TV, já estão no estúdio aqui conosco, e para quem eu já agradeço bastante a presença, Sheila Borges, que é jornalista com atuação vastíssima na cobertura de política aqui em Pernambuco, doutora em Sociologia e professora de comunicação da UFPE no campus Agreste,
Conosco também Juliano Domingues, que é jornalista, tem doutorado em ciência política e é presidente do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, também professor da Universidade Católica. Bom dia, Sheila. Bom dia, Juliano. Bom dia ouvintes, Adriana, Juliano, obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra estar participando desse programa que tem feito a diferença, né, na comunicação, até pelo próprio tema do programa de hoje, dessa questão do coronelismo eletrônico, né? Obrigada. Eu que agradeço. Bom dia, Sheila, bom dia, Adriana, bom dia, ouvintes. Para mim também é um prazer estar aqui para tratar sobre um tema tão importante e tão pouco abordado, né, na mídia. É verdade, e tão desconhecido mesmo, pouco abordado, desconhecido, né, pelas pessoas. Mesmo entre nós outros jornalistas, fala-se pouco sobre o tema, né, Sheila? É porque muitas vezes ele sai da pauta, né? Porque assim, o debate de uma forma geral ele é estimulado e é colocado pela pauta da grande imprensa, né? Exatamente. E não é um tema que interesse se debater. Por razões óbvias, Por razões óbvias. Juliano, eu queria te perguntar por que a Constituição não está sendo cumprida no tocante às concessões de rádio e TV não poderem ir, por exemplo, para políticos? Eu ainda adicionaria que a Constituição não está sendo cumprida, o Código Brasileiro de Telecomunicações também veda, no seu artigo 38, e ainda tem o regimento interno, né, da Câmara dos Deputados, no artigo 180, que também estabelece que o deputado deveria se declarar impedido quando a pauta fosse de interesse individual. Não é falta de lei, então, né? Não, de maneira alguma. E aí isso reforça aquela ideia, e eu cheguei a destacar isso aqui em um outro programa, de que falta regulação de mídia no país. E eu gosto sempre de ressaltar que não é que falte regulação de mídia, é que as regras estabelecidas refletem aquilo que a literatura chama de regulação favorável. As regras existem, não há uma lacuna de regras. A questão é que as regras elas são favoráveis para determinados grupos. Então aí nesse sentido a gente tem um cenário de regulação de mídia que acaba favorecendo determinados grupos. E sempre, no final das contas, sempre os mesmos grupos, né? Isso. E aí o que acontece? Você me perguntou por que a legislação não é cumprida. A gente sabe, isso é do conhecimento do senso comum, de que a lei que pega e a lei que não pega. Né? Que há um processo seletivo para se fazer cumprir determinadas normas. Não basta estar no papel, né? Eu aprendi com um professor meu que o papel aceita tudo. Né? O que você colocar no papel, ele aceita. Verdade. Mas entre o que está no papel e aquilo que é cumprido, normalmente há uma distância muito grande. No caso específico, é possível observar um comportamento que a gente chama de instrumental, ou seja, estratégico, né? A lei ela é cumprida normalmente contra os seus adversários políticos, né? Aquela ideia de que para os amigos tudo, aos inimigos a lei. E quando se trata de algo de interesse do governo, as concessões elas são utilizadas. Isso é possível observar independentemente de que governo está se falando, é possível observar em diferentes governos a utilização das concessões como moeda de troca, barganha política no Congresso Nacional, sobretudo quando temas sensíveis ao governo vão à votação. Inclusive aconteceu isso em 2016. Né? A gente tem, mas assim, a gente sempre foi um pouco para a história, a gente tem duas passagens bem interessantes nesse sentido que se chama farra das concessões. Na época de Sarney, para poder se aprovar o 5º ano, que ele teve 5 anos, né, de mandato, ele distribuiu 1.048 outorgas. Vamos lembrar os ouvintes, as ouvintes, que as concessões de rádio e TV são concessões, não são propriedades, né? Não são concessões. Não são propriedades privadas. Exatamente. São concessões públicas. E tem político que já tem há mais de 30 anos. E poderia, né, inclusive, ser revogada. Sim, né? Exatamente. Há mais de 30 anos. E a outra farra foi na época de Fernando Henrique Cardoso para se aprovar a emenda da reeleição. Foram 1.848 outorgas distribuídas, 268 para entidades ou empresas controladas por políticos. Então, você vê o quanto essa moeda de troca. Por isso que é coronelismo eletrônico, porque você troca o coronel lá do interior de distribuição de favores, terras, cimento, tijolo, né? E aí você pelo controle da informação. Né? Gente, recentemente
o Ministério Público Federal de Pernambuco entrou com ação contra 2 parlamentares aqui do estado, aqui de Pernambuco, proprietários de rádio, né, no interior, em Sertânia e Afrânio. Sheila e Juliano, Sheila, você que cobriu durante tantos anos política aqui em Pernambuco, como é que você enxerga o coronelismo eletrônico no nosso estado, especificamente? Veja bem, no dia a dia a gente observa isso de forma muito clara. Eu trabalhei no Jornal do Comércio cobrindo política por 18 anos e eu acho que mais ou menos há uns 5 anos eu tinha feito um levantamento sobre isso, né, que a gente começou a trabalhar para uma matéria que fala sobre os grupos políticos do interior, e aí resvalava nessa questão da rádio. E aí uma cidade especificamente, que eu não vou citar porque eu não sei exatamente como é que está a situação hoje, né, ela tinha uma rádio comunitária e uma rádio comercial, cada uma de um grupo político adversário, né, e quando eu particularmente cheguei lá para ver, então a programação toda, inclusive uma delas, que era a comunitária, ela retransmitia tudo o que ia pela Rádio Brás. E o equipamento, tudo era já gravado, eles não tinham praticamente... Não tinha produção local, era praticamente uma retransmissão. E o político proprietário, né, que tinha concessão, era que dominava a programação. Então as pessoas não tinham participação nem voz de nenhuma das duas rádios. E os funcionários eram servidores de gabinetes e de, assim, tanto na esfera municipal, tanto na esfera estadual, como na esfera federal. Eram servidores. Recebiam do legislativo, seja ele qual fosse. Então, você viu o quanto isso era realmente, como é que você tem o contraditório. E aí tinha outra rádio, que era a comercial, que também funcionava num molde parecido, mas como era comercial, tinha uma certa abertura de programação, mas totalmente controlada pelo grupo político. Então, se você sintonizasse uma rádio, você viria uma versão. Se você sintonizasse a outra, era uma outra versão. E não tinha espaço para discussão, para o contraditório. Era muito claro. Juliano, o governo Temer suspendeu Deixa eu só fazer adicionar uma informação aqui que reforça aquela observação inicial que a gente fez de que trata-se de uma prática que ela é transversal aos diferentes governos. Sim. A gente falou aqui de governo Sarney, né, e tem uma discussão enorme sobre a Constituinte também e o processo de concessão das outorgas. Falou-se de Fernando Henrique, mas eu acho que é importante a gente ressaltar, e isso está numa pesquisa de um colega professor da Universidade Federal de Santa Catarina e colega do grupo de pesquisa da Intercom de Políticas e Estratégias de Comunicação, Paulo Lidick, que ele fez um levantamento ele tem um trabalho muito interessante sobre como os governos Lula trabalharam essa questão, e tem um trabalho dele que aponta que até 2006 o governo Lula havia aprovado a criação de 110 emissoras. Né? Ele fala das educativas. 1/3 destinado a grupos políticos ou religiosos. Então, mesmo as educativas? 1/3. Então, isso demonstra o quanto isso está... É uma prática que exatamente, eu acho que é importante ressaltar isso, porque você mostra como trata-se de uma prática que independe de viés. Independe de ideologia e de partido político, né? Falta de ética mesmo. Lembrando que nos governos Dilma e Lula perdemos uma grande chance de regular a comunicação pública no Brasil, né? Deixamos essa lacuna, os governos deixaram essa lacuna, que também, obviamente, faz uma grande diferença nessa discussão dos novos coronéis, dos novos eternos coronéis, né? Eu acho que se perpetua, né? O que acontece muitas vezes é porque para dar uma certa ar de divisão, então existem, como você mesmo falou, os laranjas, né? Isso. Pessoas ligadas, né, a eles que diretamente ligadas. São laranjas, pouquíssimo laranjas, são assim, laranjas familiares, isso, né? E laranjas cabos eleitorais que são assessores a vida inteira, né? E que basta você conhecer um pouquinho da política local que você identifica. Claro. Não precisa fazer aquilo que Paulo Silvino fazia de cara crachá, entende? Não tinha cara crachá, estava muito evidente. E isso foi evidenciado recentemente, até alguns veículos de mídia noticiaram, quando o Ministério Público Federal em São Paulo moveu ação contra, basicamente, acho que em torno de 40 parlamentares concessionários. E recentemente agora saiu uma outra reportagem, a Folha de São Paulo divulgou essa matéria,
com dados, infográficos e bem interessantes, mostrando o movimento que esses parlamentares fizeram no sentido de estabelecer laranjas, né? E assim encontrar uma forma de burlar. Essa ação, eu tenho aqui o dado, foram contra 40 parlamentares e 93 emissoras de rádio e de televisão. E Isso. particularmente aqui em Pernambuco, dois, né? Temos nesse caso dessa ação dois casos, dois parlamentares que foram alvo dessas ações. E estão sendo alvo agora da ação do Ministério Público Federal, secção Pernambuco. Isso, e eu acho que é importante também, Adriana Sheila, ressaltar para o ouvinte o porquê de ser uma concessão vinda do Estado, né? Por que o Estado está envolvido nisso? E acho que é importante ressaltar que a transmissão de rádio e TV, ela se dá através do chamado espectro eletromagnético. E aí, como todo bem natural finito, ou seja, não dá para todo mundo ter sua estação de rádio, sua emissora de televisão, trata-se de algo regulado pelo Estado. Então, isso é no mundo inteiro, assim. Sim. Então, o Estado estabelece determinadas regras para que o espectro eletromagnético venha a ser explorado da melhor forma, visando o interesse público. Sim. E aí, quando a gente fala de regulação de mídia e regulação favorável, diz respeito justamente às regras estabelecidas para a exploração desse espectro eletromagnético, são regras que favorecem justamente determinados grupos. E é interessante você dizer isso e ressaltar, porque assim, são regras estabelecidas por eles. São eles que fazem as leis. E aí, quando você vai ver a questão da fiscalização, também estão eles envolvidos na fiscalização. Então, a não fiscalização. Então, é a raposa tomando conta do galinheiro. É porque eles estrategicamente ocupam determinados postos, né? As eles comissões, por exemplo. As pessoas, né? E ocupam determinadas funções na estrutura do Estado, em postos, por exemplo, as comissões que discutem a renovação ou não de determinadas concessões. E aí eles são auto-interessados nesses postos. Por isso que recentemente houve uma suspensão de todos os processos que tinham sido iniciados, né? Isso, ano passado. Houve uma suspensão porque há um interesse claro, né? E antes que talvez os internautas e os ouvintes perguntem, acho que a gente precisa citar o nome dos dois parlamentares, né? Porque assim, pernambucanos do Ministério Público Federal, não somos nós que estamos nos remetendo a uma ação que está aí, está tramitando, civil pública, que são os deputados federais Adalberto Cavalcante Rodrigues e Luiz Gonzaga Patriota, que são de partidos diferentes, né? Gonzaga Patriota do PSB e Adalberto do PTB. Nova mudança do PTB. Então, de Sertânia e Afrânia, não é isso as cidades? Existem, eles têm mais de uma concessão. Mais de uma concessão. E eu acho que é importante também repetir, ressaltar, algumas pessoas dizem, mas é uma propriedade privada, as pessoas fazem o que quiserem. Não é propriedade privada, gente. É uma concessão do Estado, uma concessão pública. Rádio e TV é concessão pública, né? E é isso que tem que ficar muito claro. E por isso que há um prazo para você exercitar essa concessão. Só que uma parte aí tem, como eu já falei, mais de 30 anos. Sim. E aí passaram todos os prazos possíveis. E assim, engraçado que assim, se fala muito da bancada BBB, né? Que é a bala, Bíblia e do boi. Mas tem a bancada da mídia. Também. Né? Tem a bancada da mídia que defende esse tipo de atividade, prática. até porque qual é o objetivo? É construir consenso. Sem dúvida. Né? É construir, é não haver o contraditório. Sem dúvida. Né? Porque aí o cidadão que não tem outro tipo de fonte, muitas vezes não usa a internet, não tem outro acesso à informação, ele tem uma coisa bem dirigida. É uma formação de apatia mesmo, né, política. Somos 3 jornalistas aqui na bancada e eu não poderia deixar de perguntar a vocês, você, Juliano, como presidente do Sindicato de Jornalistas, como fica o trabalho dos jornalistas em veículos claramente conduzidos por políticos e com viés políticos muito definidos? Como é que fica o trabalho em relação ao contraditório, em relação à apuração de informações? Quão cerceado fica o jornalista? Há num caso em que isso acontece, há um processo muito claro de viés, né, na cobertura de determinados temas serem tratados. Há um processo, e aí daí a ideia do coronelismo eletrônico, há um processo de apropriação de um bem público para o uso particular daquele determinado grupo político. E isso naturalmente acaba interferindo no trabalho dos jornalistas. Diretamente, né? Porque ao ingressarem num veículo com essas características, eles acabam, né, ou cedendo à autocensura,
ou então, uma vez confrontando esse tipo de situação, correndo o risco de serem demitidos ou sofrerem retaliação dentro do veículo. Então, não são raros os casos em que se observa a queda de pautas ou enviesamento no processo de edição de determinado material. Silenciamento de alguns temas. Exatamente, silenciamento de alguns temas em função justamente dessas associações. Agora, uma coisa que eu queria destacar é que isso não é um fenômeno tão novo assim, né? Desde que a radiodifusão, as primeiras regras relacionadas à exploração da radiodifusão, elas surgem aqui no Brasil, aquelas principais ainda no período pré-Estado Novo, e aí não por acaso a gente tem um processo de legado autoritário. Então as regras relacionadas à radiodifusão no Brasil, elas são fruto ou de períodos que são imediatamente anteriores a períodos autoritários, elas foram formuladas em períodos ditatoriais. Então, de lá até a Constituição de 1988, veja, esse processo de concessão, ou então de caçar ou cancelar as outorgas, era exclusivo do presidente da República. Isso é interessantíssimo ressaltar. Era o presidente da República que decidia quem ia ser ou não concessionário. A partir de 1988, e naquele momento cria-se uma expectativa muito grande. Passa ao Congresso, isso, né? passa a ser algo também discutido pelo Congresso. Aí, esse é um ponto importantíssimo, né? Tem 2 episódios importantes nesse processo de simbiose. Aí é quando os congressistas passam a se tornar concessionários de TV e rádio, né? Antes eles estabeleciam um processo de lobby e forçavam faziam com que as regras se adequassem aos seus interesses. A partir de 1988 a gente observa, como já foi citado aqui por Sheila, veja que esses episódios fundamentais de enxurradas de concessão ocorrem justamente de 88 para cá. E aí tem um ator importantíssimo, que é a ABERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, junto com a SET, que estabelece um lobby fortíssimo. E a gente observa alguns parlamentares, um deles, por exemplo, Hélio Costa, que deixam de ser simplesmente os representantes de uma bancada da mídia no Congresso Nacional e passam a exercer funções, por exemplo, como de ministro, né? Então, Eunício Oliveira, que foi ministro das Comunicações, Hélio Costa, Antônio Carlos Magalhães. Então, a gente observa muito claramente isso, a raposa tomando conta do galinheiro num processo de alto interesse, né? Muito claro. Eu acho que é interessante você citar isso, porque essa construção do consenso vem, tem um alinhamento, quer dizer, se é o presidente ou é o ministro, né, que tem interesse, então ele vai conceder a concessão. E, normalmente, o que ele vai defender lá na esfera federal é o que vai replicar na esfera municipal. Então, você tem um encadeamento para a formação dessa opinião pública, né? Que é um outro conceito que essa pseudo-opinião exatamente, pública, né? Que você diz assim, a maioria... que maioria é essa? Maioria Como é formada né? essa maioria? Gente, chegou uma pergunta aqui sobre o processo das concessões. É uma pergunta do ouvinte Marcone Holanda. Sheila, eu queria que tu respondesse essa, ou Juliano, fiquem à vontade. Com relação ao tema, por que não desburocratizar as concessões públicas de rádio e TV no Brasil? Porque é a burocratização que justamente vai fazer com que eles detenham esse poder. É o álibi, né? É o álibi. É o próprio álibi. Então, assim, não é fácil, né? Isso é fácil para quem tem conhecimento, quem tem poder e quem, de fato, tem essa influência e pode exercer essa influência. Isso é proposital. Tem uma pergunta agora que foi feita para Juliano, especificamente, do ouvinte Ed Júnior. Ele pede, Juliano, para que você fale sobre a relação da comunicação pública com a democracia. A relação, obviamente, direta, né? A comunicação pública, ela é uma característica, né? Comunicação pública forte é uma característica de países democráticos com democracia consolidada ou democracia com qualidade. Né? Essa é uma característica importante. Isso porque você estabelece alguns mecanismos, lógico, que você estabelece mecanismos que façam com que ela não seja capturada por interesses muito específicos, né? E aí, nesse sentido, você tenta se aproximar no mundo real daquilo que no mundo ideal a gente chama de interesse público. Então, países de democracia consolidada possuem sistemas públicos de comunicação fortes, né? Isso é uma característica importante. E com outorgas bastante controladas. Né? Isso, exato. Porque o que é que acontece? A pergunta anterior fala sobre o processo de burocratização da concessão. Mas, veja, esse processo ele é guiado pelos princípios da legalidade, pelo menos no papel. Legalidade, moralidade, impessoalidade e da publicidade. Impessoalidade é o melhor, né? Isso. Aí você observa uma distinção fundamental que a gente precisa fazer entre as chamadas instituições formais, que é aquilo que está previsto na legislação, e as chamadas instituições informais.
Ou seja, não está previsto na legislação que ser do grupo aliado ao presidente da República facilita o meu processo de desburocratização. Sim, não está no papel, mas isso tá na acontece, prática. né? Isso acontece. Então, não por acaso, esse processo, como foi ressaltado aqui, acontece no processo de redemocratização, porque durante o período autoritário, a comunicação pública de uma maneira geral, a comunicação de uma maneira geral é entendida como uma questão de segurança nacional. Então, no governo militar houve um investimento muito grande para se estabelecer redes de comunicação no país, já que a dimensão era continental. Quando os militares saem de cena, gradualmente essa infraestrutura de comunicação ela vai sendo distribuída. E qual é o critério? Como você já falou, com critérios de troca de favores. Exatamente. Né? Aí o critério são todos menos o da impessoalidade. E aí não é só rádio comercial educativa, é a comunitária, sim, que sim. você parte do princípio que é do povo. É do povo, assim, né? Tem essa questão, mas não... Gente, alguns ouvintes deram suas opiniões respondendo a pergunta, né, mote do programa de hoje, em discussão aqui na nossa rádio pública, que é se políticos podem ser donos de rádios e TVs. Aí Adriano Bezerra responde: poderia apenas se fosse utilizado para o povo. Alexandre Gonçalves diz que não deveriam ser donos de rádio e TV. O ouvinte Edmilton Santos fala que, infelizmente, temos uma mídia na mão de corruptos golpistas. E Wilson Mergulhão traz a ideia de que não poderia ser nem sócio, nem outro cargo diretivo. Deveria se seguir a nossa Constituição. E aí eu pergunto a vocês: como é possível combater essa prática tão corriqueira, centenária, não em relação aos meios de comunicação, mas centenária em relação aos desmandos dos políticos e das famílias de políticos no Brasil? Como a gente combate, Sheila, Juliana? Bem, primeiro com um programa como este, né? Assim, uma rádio educativa que tem universitária e que exerce seu papel de falar, como você mesmo diz que é o mote do programa, falar o que a gente não vê por aí, né? Agora, infelizmente, a gente sabe que uma boa parte das pessoas ainda não tem esse hábito, muitas vezes, de sintonizar em algumas rádios, né? Não comerciais. E não tem essa consciência. E eu acho que uma outra forma é o próprio cidadão que está indo para as redes sociais, para a internet. E a internet, eu acho que favorece nesse combate. Até eu tenho a minha tese, que vira um livro que eu falo sobre o repórter amador, que é esse cidadão comum que não tem nenhuma formação em comunicação, mas que tem necessidade de consumir, de interagir com a grande imprensa e de criar espaços próprios também, né? E de criticar. E aí ele vai... E aí, por isso que no interior, que é onde eu tenho atuado ultimamente, na região do Agreste, você vê tantos blogs, né? Tanto quer dizer, tem os independentes, mas tem muitas vezes os blogs formados pelos assessores dos políticos, né? Para dar continuidade a essa... Eu vou te pedir licença a vocês dois, na verdade, depois a gente retorna com vocês, porque você falou de blog independente e a gente recebeu um depoimento do jornalista Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania, que foi alvo de uma condução coercitiva comandado pelo juiz Sérgio Moro, né? Ele havia noticiado com antecedência sobre a implicação de Lula, do ex-presidente Lula na Lava Jato, e ele foi conduzido coercitivamente pela Polícia Federal para depoimento, e ele nos mandou um áudio, nos concedeu entrevista a Paula Reis sobre a censura da comunicação no Brasil, e eu chamo todos vocês para escutarem, por favor, agora. Em 23 de março desse ano, eu fui alvo de condução coercitiva e busca e apreensão na minha residência por ter divulgado em fevereiro de 2016 uma reportagem no blog da Cidadania, onde eu adiantava que o presidente Lula, poucos dias depois daquela reportagem, iria ser alvo da 24ª fase da Operação Lava Jato. Na reportagem, eu divulguei nomes de 40 pessoas e empresas que teriam o pedido de quebra de sigilo também levado a cabo no âmbito dessa operação. E por conta disso, a Lava Jato entendeu que isso foi um aviso ao ex-presidente Lula e mandou-me buscar em casa à força, obrigatoriamente, né? Porque se você não pode se recusar, você está sendo conduzido à força. Apesar que não houve violência física, mas vasculharam toda a minha casa, tal. E
eu entendo isso como uma represália, até porque o mesmo Sérgio Moro me processou por ameaçá-lo. Eu disse uma frase que ele estava prejudicando o país e ele considerou aquilo uma ameaça. Eu disse que ele estava prejudicando a economia. Então essa é a situação do país hoje. Quando o Estado começa a perseguir jornalistas pelas opiniões deles, por aquilo que eles escrevem, isso é sinônimo que o país está numa ditadura. Sheila, depois desse depoimento, né, em que se dá um exemplo de ele censura. É jornalista, né? Isso, é jornalista. O blog é independente, mas é jornalista de formação. Falando não necessariamente de censura, mas de veículos que são comandados por políticos e de certa forma fazem censura, né? Uma censura mascarada, né? O filtro político e econômico. Você tem uma lista aí dos políticos, né? É um levantamento rápido, é só ir lá no site do Ministério das Comunicações que até 2013, certo? Pode ter havido alguma mudança de lá para cá. Certo. Mas ele aponta aí o nome de alguns políticos pernambucanos que têm concessões. Adalberto Cavalcante Rodrigues, Cinta Galvão, João Lira Neto, Fernando Tavares de Sá, Geraldo Coelho, Geraldo Melo, já falecido, Gonzaga Patriota, Hélio Urquiza, Henrique Queiroz, Inocêncio Oliveira, José Barbosa Camelo Neto, José Aglailson, José Ailton Costa, José Mendonça, também já falecido, José Pereira de Araújo, Henrique José Queiroz Costa, Manuel Ferreira, Manuel José da Silva, Oswaldo Coelho, Geraldo Coelho, Fernando Coelho. Quer dizer, são dados oficiais do Ministério das Comunicações públicos de políticos que necessariamente não são deputados, mas ex-prefeitos, né? Que já estiveram em algum cargo público. Zona da Mata, Agreste Sertão, tá? O estado todo aí composto. O programa da gente tá quase terminando nosso tempo e eu vou pedir para Juliano finalizar, que ele tem um dado importante também. Eu queria destacar um dado, tá? Está no estudo de um colega também pesquisador, Otávio Pena Pierante, e que ele faz essa investigação e chega à seguinte conclusão. E isso talvez explique o porquê desse tipo de recurso ser tão disputado, né, por políticos. Que o fato de você ser concessionário de emissora de rádio e TV tende a aumentar em até 50% a sua chance de reeleição. É praticamente um presente. Isso é um dado relevante. E para finalizar, eu destacaria que a gente falou aqui sobre blog independente, né? Eu lembro muito daquela frase que é atribuída a Milor Fernandes, que diz que se for independente só dura 3 meses, né? Depois ele vai à falência. Eu queria acho que o que é importante, acho, ressaltar, e aí países democráticos fizeram essa trajetória, e me parece uma trajetória razoável, é a discussão sobre a diversidade de pontos de vista, né? Ou seja, a regulação econômica da comunicação como uma bandeira importante. Você perguntou como resolver essa situação. Eu acho que essa iniciativa do Ministério Público de São Paulo dá uma pista nesse sentido. Se as instituições de fiscalização e controle, que são constitucionalmente previstas para fazer com que a lei seja cumprida, elas de fato atuarem nesse sentido, é um caminho. Se está previsto em lei, isso não é cumprido, isso demonstra o quanto o nosso Estado é frágil. É a ideia da capacidade do Estado de fazer cumprir o que está previsto na sua própria legislação. E essas instituições, como por exemplo o Ministério Público Federal, são instituições que têm potencialmente esse tipo de capacidade de fazer com que a lei seja cumprida. Então essa iniciativa do Ministério Público Federal, nesse sentido, me parece uma pista interessante. Sim. E que venham outras. Sheila, rapidinho que a gente está terminando. Não, é só dizendo que é um grupo de professores do qual faço parte, está fazendo um estudo que chama-se Inventário do Rádio em Pernambuco. Esse é um dos fatores que a gente está querendo levantar. Um dos temas que é justamente esse, tentar fazer um perfil das atuais rádios para entender como elas funcionam e quem controla. E super interesse público, e depois você vem aqui para divulgar o resultado desse estudo, por favor. Bom, Fora da Curva de hoje está chegando ao fim. Amanhã vocês ficam com a apresentação de Manina de Guiar, e o tema revela super importante, está sendo discutido hoje, a reforma eleitoral, a reforma política. Nós temos reprise às 10 da noite o nosso programa, e vocês também já podem acessá-lo no YouTube, no Facebook e nas nossas demais redes sociais. A equipe de hoje foi formada por mim, Adriana Santana, eu fiquei na produção e na apresentação. Nas redes sociais aqui no estúdio contamos com Mirela Lima, Vitor Aguiar e Milena Oliveira. Nos trabalhos técnicos, Marco Antônio. Eu gostaria de desejar a vocês uma boa tarde e deixá-los com um estímulo que veio do cronista Rubem Braga. Coragem, a terra está rodando, vosso mal terá cura, e se não tiver, refletir que no fim todos passam e tudo passa, o fim é um grande sossego e um imenso perdão. Boa tarde, boa semana para todo mundo.
programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.